Olá e bem-vindos! A nossa análise de hoje mergulha em trechos de um livro chamado Recomeços, A Jornada da Alma rumo à Transformação Interior, do Aloísio Fontes. A capa, com uma árvore soltando as folhas, já dá uma pista, né? Mas a proposta aqui é mais radical. Bem mais. A missão é explorar uma ideia que vira a nossa noção de tempo e experiência de cabeça para baixo. E se nada na vida realmente tivesse um ponto final? Se tudo fosse, na verdade, um ciclo contínuo de aprendizado? É uma premissa muito poderosa. Vamos investigar essa perspectiva, passando por conceitos como, a lei de que nenhuma experiência é desperdiçada, o papel da dor e o que o autor chama de reforma íntima. Exato. O livro convida a gente a olhar para o nosso passado não como um museu de erros e acertos, mas como um campo de treinamento. A ideia não é apagar o que aconteceu, sabe? É ressignificar. Isso. É extrair o aprendizado, transformar o chumbo da dor no ouro da sabedoria. A obra defende que a vida nos oferece infinitas chances de recomeçar, mas a transformação real, aquela que importa, essa é uma decisão que só pode ser tomada do lado de dentro. Ok, vamos desempacotar essa ideia então. Começando pelo que parece ser a viga mestra de todo o raciocínio do livro, que é o princípio de que nada se perde. Me soa quase como a lei de Lavoisier, só que aplicada à alma. É uma ótima analogia. Em vez de átomos, a gente está falando de experiências. O autor afirma que tudo, cada erro, cada alegria, cada lágrima, Tudo mesmo. se integra ao que ele chama de patrimônio do espírito. Isso muda tudo, não muda? O passado deixa de ser um fardo para se tornar, literalmente, a sua bagagem de evolução. Sim. E fascinante é como o livro desdobra isso no conceito de memória da alma. Ele argumenta que o esquecimento que a gente tem das vidas passadas, ao reencarnar, não é uma amnésia, um defeito do sistema. É intencional. É um mecanismo pedagógico. É como começar um novo ano escolar com a lousa limpa, mas todo o conhecimento dos anos anteriores continua lá, formando a base do que você é. Essas experiências passadas se manifestam como nossas tendências, nossas intuições. Aqueles talentos que parecem que já nasceram com a gente. Exato. Ou até medos que a gente não consegue explicar. Isso me lembra aquela sensação de déjà vu, sabe? Ou quando a gente conhece alguém e tem uma afinidade ou uma antipatia instantânea, quase inexplicável. O livro enquadraria isso não como um mistério, mas como um eco dessas experiências. Exatamente. Seriam ecos, ressonâncias. É por isso que, segundo a obra, certos desafios parecem se repetir na nossa vida, quase como um padrão. Ah, interessante. E não é o universo sendo cruel ou repetitivo. Tem uma frase no livro que captura isso de forma brilhante. Qual? A vida não insiste por crueldade, ela insiste por amor. Ela está, na verdade, nos dando uma nova oportunidade de aprender aquela lição específica que ficou para trás. Espere um pouco, essa ideia se conecta diretamente com a lei de causa e efeito que o livro também aborda, certo? Perfeitamente. Mas sabe, quando eu ouço causa e efeito, me soa um pouco determinista, quase como um destino selado. Onde fica o nosso livre-arbítrio nisso tudo? A gente é só o resultado automático do passado? Essa é a pergunta-chave. E o livro é muito claro ao diferenciar a lei de causa e efeito de uma simples punição. Não é olho por olho, dente por dente. Não é vingança. Não. A proposta é mais parecida com um eco. O que você emite, volta para você. Não como castigo, mas como resposta, como aprendizado. A frase que o autor usa é: a vida não nos surpreende, ela nos responde. Gostei disso. Ela nos responde. O livre-arbítrio está justamente no agora. Você não pode mudar as causas que já plantou, mas tem total liberdade sobre como vai reagir aos efeitos delas hoje. E, mais importante, sobre quais novas causas está plantando neste exato momento para o seu futuro. Então a responsabilidade é imensa, mas é libertadora também. Exatamente. Entendi. Não é sobre estar preso ao passado, mas sobre usar o presente para construir um futuro diferente. E essa ideia de continuidade, de que nada se perde, imagino que se aplique também aos relacionamentos, certo? Sim, e esse é talvez um dos pontos mais consoladores da obra. O autor chama de os laços que permanecem. Se o amor
A amizade e o afeto verdadeiro são atributos da alma. E não do corpo físico? Isso. Então eles não podem ser destruídos pela morte. A separação física seria temporária, uma vírgula na longa história de relacionamento entre os espíritos. Então, o reencontro não é uma esperança vaga. Sob essa ótica, é uma consequência natural das leis que regem a vida. Essa ideia de continuidade nos laços é muito bonita. Mas ela contrasta com os fins dolorosos que a gente vive no dia a dia, né? O fim de um emprego, de um relacionamento, de uma fase da vida. Como o livro lida com essa aparente contradição? É aí que a jornada fica mais interessante. O livro aborda isso no capítulo A Ilusão do Fim. Ele propõe que o que a gente chama de fim é, na verdade, uma transformação. Uma mudança de rota. Exato. Uma mudança de cenário, uma troca de capítulo, mas nunca o fim do livro. O medo do término vem da nossa identificação excessiva com a forma, com a situação atual. Faz sentido, a gente se apega. A obra nos convida a confiar no fluxo da vida, entendendo que cada fim aparente é a abertura de porta para um novo começo. E esses aprendizados muitas vezes vêm em ciclos, não é? O livro fala sobre situações que se repetem. É quase como um videogame onde você fica preso na mesma fase até finalmente aprender o padrão do chefe para conseguir passar. Essa é a ideia. É uma analogia perfeita. E a reencarnação, segundo o livro, é o grande palco para esses ciclos, os reencontros necessários com certas pessoas. Família, amigos, colegas de trabalho seriam exatamente isso, a oportunidade de jogar a fase de novo. Resolver pendências. Pendências de afeto ou de conflito. O convívio é a ferramenta que a vida nos dá para resolver essas questões e evoluir juntos. É por isso que as relações humanas são, ao mesmo tempo, nossa maior fonte de alegria e nosso maior desafio. Falando em desafio, isso nos leva ao tema mais difícil, que é a dor. É muito bonito falar em aprendizado e ciclos quando as coisas estão bem. Mas e quando a dor é real, aguda, paralisante? É fácil na teoria dizer que a dor é uma mestra. Mas na prática, no meio do furacão, como é possível enxergar a dor como aliada? O livro oferece alguma ferramenta para isso? Essa é a questão central, e a obra dedica um capítulo inteiro a isso, a dor como mestra silenciosa. A primeira ferramenta é uma mudança radical de perspectiva. A dor não seria um castigo, mas um alarme. Um alarme. Sim. Ela surge para quebrar o que o autor chama de automatismo da vida. Aquele modo piloto automático em que a gente vive é um chamado para a consciência. E aqui vem a distinção crucial que o livro faz. Existe a dor que ensina, que é inevitável, faz parte do crescimento. Como a dor muscular depois de um exercício novo. Perfeito. E existe a dor que se prolonga, que é o sofrimento. E o sofrimento, segundo o autor, não vem da dor em si, mas da nossa resistência a ela. Da nossa briga com a realidade. Exato. Vem do orgulho, do vitimismo, da recusa em aprender a lição. Então, a dor é o evento. O sofrimento é a nossa reação. Se a gente resiste, o sofrimento aumenta. A chave seria, então, uma mudança interna de atitude? Exatamente. A solução que o livro propõe não é externa, não é mudar de cidade ou de emprego. É o que ele chama de reforma íntima, o recomeço verdadeiro. E ele cita uma definição muito prática de Allan Kardec para isso. O verdadeiro espírita, e aqui a gente pode ler como a pessoa em busca de evolução, não é reconhecido por ser perfeito. Ufa! Mas pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. A palavra-chave é esforços. É um processo. Gosto disso. Tire o peso da perfeição das costas. Mas como começa esse esforço? Quais seriam os primeiros passos práticos dessa reforma íntima? O primeiro passo, segundo a obra, é o arrependimento. Mas aqui é preciso cuidado, pois o autor diferencia arrependimento de remorso. Qual é a diferença? O remorso é paralisante. Ele te acorrenta à culpa, fica remoendo o erro no passado. O arrependimento verdadeiro é ativo. Ele olha para frente, nasce da compreensão do erro e gera um desejo genuíno de fazer diferente. E esse desejo leva ao próximo passo. Que é a reparação. O esforço consciente para agir no bem,
para consertar, na medida do possível, o mal que foi feito. E essa reparação não precisa ser um grande ato heróico, imagino. Deve ser algo do dia a dia. Sim, a proposta é uma prática diária de vigilância dos pensamentos e sentimentos. É um trabalho de formiguinha. O autor descreve uma dinâmica que eu achei muito realista. Cair, levantar e compreender. Cair, levantar e compreender. A ideia não é nunca mais errar. Isso seria irreal. A verdadeira vitória está em perseverar apesar das quedas. Essa dinâmica me lembra um pouco aprender a andar de bicicleta, não acha? Totalmente. O objetivo não é nunca cair. A vitória é simplesmente voltar a subir e tentar de novo, talvez com um pouco mais de equilíbrio. Ninguém espera que você pedale perfeitamente na primeira tentativa. Adorei essa analogia. E ela se conecta com outra ideia do livro que me parece um alívio para a ansiedade dos nossos tempos. O tempo da alma. A gente vive se comparando, querendo resultados para ontem. O que seria esse tempo da alma? O tempo da alma é o reconhecimento de que cada espírito tem seu próprio ritmo de aprendizado. Comparar a nossa jornada com a do outro é como comparar uma mangueira com um carvalho. Cada um tem seu tempo de florescer. Respeitar o próprio processo, então? Sem pressa, mas sem pausa. É um ato de autocompaixão e sabedoria. A vida espiritual não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. E essa jornada de esforço constante, respeitando o próprio tempo, culmina no que o livro chama de esperança ativa. Sabe, eu nunca tinha pensado nesses dois termos juntos. Esperança, para mim, sempre teve um ar de passividade, de sentar e esperar. O que é uma esperança ativa? É exatamente o oposto da espera passiva. A espera ativa é uma confiança profunda nas leis da vida, uma certeza de que o esforço no bem nunca é em vão. E essa confiança não te faz sentar e esperar. Ela te impulsiona para a ação. É esperar fazendo. Esperar fazendo. Não é sentar na varanda esperando a chuva passar. É pegar um balde e começar a coletar a água da goteira, confiando que a chuva vai passar, mas agindo agora com os recursos que você tem. É construir ativamente no presente o futuro que se deseja. Perfeito. Nossa, esperança ativa. Isso muda tudo. Tira a esperança do campo do desejo e a transforma numa ferramenta, numa estratégia de vida. Ela fecha o ciclo de todas as ideias que a gente discutiu. Ela só é possível se você acredita que nada se perde, que os ciclos têm um propósito. E que até a dor tem algo a ensinar. É uma esperança que nasce da lucidez, não de um otimismo cego. Exatamente. É a consequência lógica de compreender as regras do jogo. Quando você entende que o universo é regido por leis de amor e justiça, a esperança deixa de ser um desejo e se torna uma certeza serena, que se traduz em ação. Então, para a gente amarrar tudo isso, se fôssemos destilar a essência dessa nossa análise sobre recomeços, poderíamos dizer que a grande proposta é enxergar a vida não como uma linha reta que acaba, mas como uma espiral ascendente de aprendizado. Um fluxo contínuo. Um fluxo contínuo, onde nada se perde, a dor pode ser um despertador e os ciclos são novas chances. E talvez o mais importante, que o recomeço mais poderoso não é uma mudança externa, mas a decisão diária e silenciosa de ser um pouco melhor por dentro. Exatamente. Se a gente conectar isso ao quadro maior, a obra propõe uma mudança de eixo fundamental na nossa visão de mundo. Sair de uma perspectiva de vida marcada por rupturas, perdas, fins aleatórios, para uma onde tudo tem propósito, continuidade e significado. A mensagem final é de uma profunda responsabilidade e otimismo. Enquanto houver consciência e vontade, sempre, sempre haverá um novo caminho. Uma nova chance para recomeçar. Sempre. E para fechar, a obra nos deixa com uma reflexão que vai além de suas páginas e que eu gostaria de deixar aqui para pensarmos. Se o progresso da alma não se mede pela velocidade, mas pela consistência do esforço, como poderíamos redefinir o que significa ter sucesso na nossa própria jornada diária?